você está iniciando agora, você pode utilizar 3 milímetros de espessura de desconto dentro de uma gaveta ou outra, tá? Você pode também estar utilizando 5,5 centímetros de espaço de uma gaveta para outra. Então, ou seja, vai do seu critério de móvel que você quer fazer, entendido? Lembrando que não é bom deixar muito grudadinho uma da outra, porque depois você acaba ocasionando a seguinte questão: desse móvel ele começar a ceder, entendeu? E começar a agarrar as gavetas. Então é importante você ter esse cuidado, entendido? E o 3 milímetros, por exemplo, que é um fundo de 3 milímetros que a gente já utiliza como um padrão, que é esse daqui, ó, que nós estamos utilizando aqui como a nossa base, o nosso fundo da gaveta, então seria o tamanho ideal. Entendeu? Para você estar começando agora, é ideal para você. Lembrando que isso aqui vai variar também. Se você for utilizar, por exemplo, o puxador cava. Se você for utilizar outro puxador, né? Que nesse caso nosso aqui nós vamos utilizar um puxador de alumínio, puxador, perfil puxador. Que é esse perfil aqui, ó. Nós estamos utilizando aqui nesse cálculo aqui de perfil puxador. E tem a variação também dele. Como? De que maneira? Essa espessura aqui, ó, esse vão aqui, ó, entre o MDF e a parte de cima, que vai chegar o MDF e a parte de cima, ele chega, tem hora, em alguns momentos, em algumas situações, com 3 centímetros e outros com 3,5. Então, muito cuidado com isso aí, para você não pegar puxador diferente e aí depois aí o seu cálculo pode dar errado aqui. Você tem que saber quanto tem diferença aqui de tamanho, de altura do seu puxador para você fazer esse cálculo. Tem também as cavas. Quando você vai utilizar cava também é bem importante tomar esse cuidado. Porque, ó, avalie por essa questão aqui. Aqui é uma maneira confortável de você pegar aqui a mão, ó, e puxar. Então eu geralmente faço aqui essa diferença de mais ou menos 2 centímetros por aí, tá? 2 centímetros e meio. Então, mesmo com o puxador cava aqui, que você possa utilizar de maneira que você possa colocar ele aqui dentro, né? Você vai ter essa diferença de distância, tá? De mais ou menos 1,5 centímetro, 2, 2,5 por aí. É o máximo, tá? Menos que 1,5 não recomendo, porque senão fica só a ponta do dedo e aí pode machucar as mãos. Já. Aqui, pessoal, ó, na prática, como ficaria? Se nós colocarmos aqui os puxadores e as frentes de gaveta, conforme a minha gaveta está fazendo lá com vocês agora, olha como seria. Ela fica muito próxima aqui, ó. E outra dica também legal é o seguinte: observe aqui, desse no vídeo mostra, tá umas partes arqueadas. Então, como é que você vai fazer aqui? Você vai inverter essa parte. Já filetou, já limou, deu tudo certinho, já encaixou tudo certinho. Então, o importante é você pegar o lado melhor do MDF, ok? Aqui nesse meu caso aqui, ó, para me encaixar esse puxador, ele demora um pouquinho mais, porque ele é mais... Então, pegamos assim, ó. Pegamos a parte melhor, coloca para frente. A outra parte está arqueada, né? Que é onde mostra a parte final da serra, né, que vai colocando e vai estragando a melanina. Então coloca para trás e aí a gente faz dessa maneira aqui, ok? Colocando para frente, ficando a parte visível, né, melhor, mais bonita, mais agradável de se ver. Então você vem e coloca o perfil puxador, lembrando que esse MDF meu é de 15. E quando você for comprar o perfil puxador, compra também no perfil de 15. Tá? Para MDF de 15. E aqui tá a dica legal para vocês, ó. Observa aqui, entre a gaveta e o puxador, eu tenho que deixar uma distância aqui. Qual a distância ideal? Eu geralmente coloco o MDF de 3 milímetros, tá? Para ficar nessa medida razoável aqui, tá vendo? Olha, fica uma distância agradável. Entendido? E além de você ter algum problema, que se caso essa gaveta pese, entendeu? Você tem esse recurso aqui para poder ela encostar. Vai ficar dessa maneira sempre? Não vai. Algumas vezes na regulagem que você vai fazer, ela vai ficar um pouco maior ou menor. Então a dica dessa é utilizar o MDF de 3
ou também utilizar o MDF de 6 milímetros. Fica um espaço maior, mas se você já fez todo o móvel com esse espaço, também não fica ruim. Então, são duas dicas legais que a gente utiliza aqui, entendeu, de como usar. Tem pessoas que acabam utilizando também os preguinhos aqui também, os parafusos aqui. Eu não gosto muito de utilizar os parafusos porque ele acaba arranhando o próprio perfil. Então, não utilize muito o prego. Opte por usar algo que não arranhe, entendeu, o perfil. E essa é uma dica legal para vocês, tá? Então, quando for utilizar nos espaçamentos de uma gaveta para outra, utilize sempre esse recurso. E aí é bom você considerar no seu cálculo também essa medida, tá? Tire também essa medida no seu móvel. Por exemplo, se você for fazer um armário fechado, que um armário seja de porta embutida, porta para dentro, né? Embutida é quando a gente coloca para dentro. Então, você considere também outra questão. Se você utilizar 3 centímetros aqui, 3 milímetros, utilize também aqui, utilize também na parte de baixo. Então, é bom sempre considerar isso, para ficar harmônico toda a sua estrutura do móvel, tá? Tanto a parte de distância entre um móvel e outro, quanto a distância entre a sua, né? Porque aqui vai ter um fechamento. Se tiver um fechamento aqui, por exemplo, é importante que seja harmônico igualzinho de cá. Do outro lado também, da mesma maneira. E no fundo e na parte de cima também, tá? Se você utilizar de 3 milímetros, beleza. Se você for utilizar de 6 milímetros, também utilize da mesma situação, né? Coloque a folga conforme você está pensando. E aí, da mesma maneira, você deixa folga aqui, folga lá e folga em cima. Ok? Para ficar o seu móvel harmônico de se ver.